Imagina tentar empurrar uma atualização de sistema urgente, assim, para milhões de usuários ao mesmo tempo. Nossa, e sem cair o servidor, né? Exato. Só que a interface, nesse caso, não é uma tela de vidro de um celular ou um aplicativo. A interface é a própria fé das pessoas. O que complica bastante o processo. Com certeza. E foi exatamente esse o grande desafio, lá em 1974, quando a Igreja Católica lançou um documento chamado Exortação Apostólica Marialis Cultus, assinado pelo Papa Paulo VI. Um texto que, olha, deu o que falar na época. E é por isso que a nossa imersão de hoje nas fontes vai destrinchar isso. A missão aqui não é ler um tratado antigo e poerento, mas tentar entender como esse texto tentou organizar uma verdadeira bagunça teológica sobre a devoção à Virgem Maria. E traduzir tudo isso para um mundo que, veja bem, já naquela época estava caminhando para um ritmo muito frenético e bem secularizado. Pois é, e antes da gente mergulhar nas atitudes e nas orações, a gente precisa entender o tamanho dessa bagunça inicial, né? Qual era o cenário? O cenário é tudo aqui. O mundo, em meados da década de 70, estava tipo de cabeça para baixo. Eram revoluções culturais constantes. E a igreja tinha acabado de sair do Concílio Vaticano II. Que, para quem não lembra, foi aquele evento super famoso por mudar a missa do latim para o idioma local de cada país, certo? Essa é a parte que todo mundo lembra, a mais visível, mas o Vaticano II foi muito mais do que só traduzir o idioma. Foi uma mudança de paradigma colossal. Tipo, abrir as janelas mesmo? Isso. A igreja tentou abrir as janelas, dialogar com o mundo moderno, reavaliando toda a estrutura de culto. Só que, como em toda mudança estrutural que acontece muito rápido, isso gerou uma crise de identidade profunda. Entendi. As pessoas ficaram meio perdidas com o que era essencial e o que não era. Exatamente. Havia um racha muito grande na época. De um lado, uma parte dos fiéis, e até alguns teólogos, achava que qualquer tradição antiga, incluindo rezar o terço e as devoções marianas, era coisa do passado. Uma mentalidade de que tinha que jogar tudo fora em nome do progresso. Pois é, e do outro lado, havia quem estivesse tão assustado com tantas mudanças que se agarrou apenas às devoções particulares, criando uma espiritualidade meio de quarto fechado, sabe? Isolada. Ignorando a missa e a vida em comunidade, então? Isso. Aí o documento de Paulo VI entra em cena quase como um manual de sobrevivência, sabe? Para colocar a casa em ordem e mostrar que não era preciso escolher entre esses dois extremos. Então o objetivo principal não era inventar uma devoção nova, mas dar uma calibrada no que já existia. E lendo o material fica muito claro que, antes de falar sobre como rezar para Maria, o texto crava uma estaca firme no chão sobre o que é o centro de tudo, né? Com certeza, ele aponta direto para a liturgia. Ou seja, o culto oficial e comunitário. O documento estabelece o que a gente chama de princípio da subordinação. A liturgia não é só mais uma oração no cardápio, entende? Ela é a via principal. A via expressa de contato com o sagrado. Exato. Qualquer devoção, por mais bonita que seja, se começar a afastar as pessoas da liturgia ou criar um individualismo religioso, ela está teologicamente descalibrada. Sabe que eu pensei numa metáfora enquanto eu revisava essas fontes? Vê se faz sentido. Se a liturgia for tipo o Sol do nosso sistema solar, as devoções marianas seriam os planetas orbitando em volta. Olha, é uma imagem muito boa. Porque eles recebem a luz, recebem o calor, têm o seu propósito ali no céu, mas definitivamente não competem com a estrela principal. A analogia ilustra super bem essa questão da hierarquia. Mas a gente só precisa ter um cuidado para não simplificar demais o papel de Maria nessas fontes. Como assim? Porque ela não é só um planeta flutuando de forma passiva, sabe? O documento de 74 defende que Maria age quase como um espelho perfeitamente polido. Ah, interessante. Ela não tem luz própria no sentido divino, mas ela reflete ativamente essa luz. Toda devoção mariana verdadeira é estritamente cristocêntrica. Ou seja, o foco final é sempre Cristo. Sempre. O objetivo de olhar para ela é conseguir enxergar ele com mais clareza. E aí a liturgia atua como essa força gravitacional que impede a nossa fé de simplesmente orbitar para o vazio do individualismo. Entendi perfeitamente a ressalva, mas falando nessa força gravitacional da liturgia,
Tem uma coisa no texto que me chamou muita atenção. Por que ela exige tanto do nosso corpo físico? Como assim? Os gestos? É, a gente tem a mania de intelectualizar muito a religião, né? Achar que é algo que acontece só dentro da cabeça. Mas o documento fala demais sobre gestos corporais na liturgia. Ficar de pé, inclinar-se, fazer o sinal da cruz. Uhum. E confesso que, para quem vê de fora, às vezes parece, sei lá, uma coreografia herdada de uma corte antiga. Pode até parecer uma coreografia se a gente não entender o mecanismo psicológico por trás disso. Porque o ser humano não é só um intelecto flutuando por aí. Nós somos corpo e mente, né? Integrados, exato. A liturgia usa o corpo para treinar o nosso foco. Quando uma assembleia inteira se levanta ao mesmo tempo para ouvir uma leitura, o corpo físico manda um sinal imediato para o cérebro. Tipo um alerta de, opa, presta atenção. Isso, um alerta de prontidão e reverência. O corpo inteiro está participando. O que é o oposto absoluto de ler um texto enquanto rola o feed do celular jogado no sofá. O gesto impõe uma barreira física real contra a distração. Perfeito. O documento ensina que a devoção pessoal e mariana precisa se inspirar nessa inteireza. Não dá para ser um espectador acomodado na própria fé. Faz muito sentido. Mas aí surge uma dúvida bem prática. Se a liturgia é esse centro que engaja o corpo, ela não acontece num vácuo, né? Ela flui no tempo. Sim, ela tem um ritmo. E como manter essa atração espiritual quando a missa acaba e a rotina esmagadora do dia a dia começa? Porque o texto detalha isso usando o calendário litúrgico, mostrando como a figura de Maria é distribuída mês a mês. É muito interessante isso. O calendário litúrgico é, no fundo, uma baita ferramenta de resistência contra o esquecimento. Resistência contra o esquecimento. Gostei disso. É que ele pega toda a narrativa cristã e estica ela por 365 dias, para que tudo possa ser digerido lentamente, sabe? E o Papa mostra que Maria está posicionada de forma muito estratégica nesse tempo. Até porque o ano litúrgico não começa em janeiro, né? Ele começa no Advento. Exato, o período de preparação antes do Natal. E ali as fontes apresentam Maria como o símbolo máximo da espera consciente. O que soa quase alienígena hoje em dia. A ansiedade é o nosso motor principal de funcionamento. Nem me fale. Ninguém suporta esperar por uma entrega que demora mais de um dia ou por um áudio no aplicativo que a pessoa demora para responder. Imagina esperar ativamente por uma promessa divina, no silêncio. A pressa constante é o grande sintoma do nosso esgotamento moderno. Apresentar a figura de Maria grávida ali no Advento, vivendo esse silêncio e essa espera, é um choque de realidade gigante. É um freio de mão puxado, né? É a pedagogia antiquíssima de que coisas profundas simplesmente demandam tempo, não tem atalho. E logo depois o calendário avança para o Natal e para uma festa que o texto enfatiza bastante, chamada Epifania. E acho válido a gente esclarecer aqui. Muita gente que está nos ouvindo talvez não saiba o que epifania significa nesse contexto. É um ponto importante. Epifania significa manifestação. É o momento em que algo se revela publicamente. Historicamente, é aquela festa dos Reis Magos, né? Que representam as nações do mundo reconhecendo o divino. E o ponto do documento, ao focar nisso, é tirar a maternidade de Maria daquela esfera de um simples evento biológico isolado. Não é só um fato médico familiar. Não. A maternidade é elevada como uma oferta. Ela revela o sagrado para o mundo material. É o cuidado materno visto como um ato de doação contínua. Lindo isso. Só que a história não para nas festas felizes ao redor do berço. O tempo passa e o calendário vira para Quaresma e para Páscoa. E o tom das fontes muda drasticamente aqui. Muda muito. Paulo VI cita o Evangelho de João para colocar Maria aos pés da cruz. É uma imagem de resiliência, assim, nua e crua. Porque a narrativa cristã autêntica não camufla o sofrimento. E a devoção não pode ignorar a dor. Maria de pé ali diante da tragédia, sem fugir e sem desmoronar, quebra qualquer romantização excessiva. Ela não está num pedestal de nuvens. Exato, ela está na poeira do Calvário, enfrentando o pior cenário possível. Mas vamos ser práticos e bem honestos aqui.
Para uma pessoa comum hoje, que tem prazos estourando no trabalho, trânsito caótico, um monte de conta empilhada na mesa, A vida real, né? a vida real. Ouvir falar de ritmos sagrados e calendário litúrgico soa como um luxo impraticável, parece completamente descolado da realidade de uma quarta-feira à tarde num escritório. Como que essa teologia lá de 74 defende a relevância disso hoje? Olha, é uma crítica absolutamente válida de quem vive essa correria. Mas a defesa das fontes reside em diagnosticar a nossa relação com o estresse. Porque esse caos diário não é o estado natural do ser humano. É uma condição que vai consumindo a gente. Exato, consome nosso sentido de propósito. Hoje a sensação é que o tempo simplesmente escorrega pelos dedos enquanto a gente corre numa esteira que nunca para. Aquela rodinha de hamster. Isso, o calendário litúrgico não é um enfeite. Ele insere intencionalmente uma âncora de lucidez no meio da semana. Ele avisa que aquele mês não é só mais um prazo comercial. É um tempo com significado. Pode ser um tempo de esperança, um tempo de luto ou de recomeço. Ele devolve a propriedade sobre o próprio tempo, ancorando a nossa rotina numa narrativa muito maior do que a planilha da empresa. Caramba! Então, em vez de ser uma fuga da realidade, é tipo uma estrutura para não enlouquecer dentro dela. Compreendido. O que nos leva direto para a questão do comportamento. Aplicação prática. Se o calendário organiza o tempo, como organizar a nossa atitude diária? Porque o documento propõe 4 atitudes teológicas de Maria, e lendo as fontes parece que ele escreveu um manual de comportamento anti-vícios modernos. O documento faz um trabalho de tradução primoroso das escrituras. O primeiro pilar que ele traz é a Virgem Ouvinte, que se baseia naquele episódio da Anunciação. A postura de escutar ativamente antes de reagir. Exato. O que, convenhamos, é uma virtude quase em extinção hoje, né? Num cenário de bombardeio de informação, com notificação apitando a cada segundo, ter a disciplina para desligar o ruído e praticar uma escuta profunda é praticamente um ato de rebeldia. É um ato de resistência. E escutar implica interiorização. Sem silêncio interno, a profundidade simplesmente se perde. Aí o segundo pilar que o texto levanta é a Virgem em oração. Que é focado no Cântico do Magnificat, no Evangelho de Lucas. Isso, e o documento faz questão de frisar que não é uma prece de cabeça baixa, passiva, sabe? Conformada. Definitivamente não. O texto do Magnificat é intenso. Fala sobre justiça divina, sobre derrubar os orgulhosos, exaltar os oprimidos. A oração ali tem uma implicação social muito clara. Porque a verdadeira oração, segundo essa análise, sempre deságua numa visão de justiça, o que constrói a ponte perfeita para o terceiro pilar, a Virgem Mãe. E aqui expandindo a biologia para o lado pastoral, certo? Exato. Ser mãe, nesse contexto, é cultivar um cuidado ativo pela comunidade. É criar um espaço de acolhimento em um ambiente que geralmente é hostil. E aí a gente chega no quarto pilar, que eu imagino que gere muita resistência, a Virgem Oferente, que é a atitude de sacrifício. E como que isso funciona hoje? Porque a palavra sacrifício soa como autopunição, para uma cultura que idolatra o conforto, né? Totalmente. Mas o sacrifício aqui não significa buscar o sofrimento por esporte. Significa exercitar micro-renúncias pelo bem maior de quem está perto. Dá um exemplo prático disso. É sacrificar a necessidade constante de ter razão numa discussão de internet. É abrir mão de algumas horas do domingo para acolher alguém que está isolado. É resistir ao próprio narcisismo. Ou seja, bate de frente com a cultura do eu mereço tudo agora. Violentamente de frente. Olha, lendo essas características todas, a escuta, a oração engajada, o cuidado comunitário e a renúncia, me veio uma imagem muito forte à cabeça. Qual? Fiquei pensando que, no mundo de redes sociais, a gente tentaria classificar Maria como a influenciadora original, né? Com certeza. Só que percebi que isso seria injusto e muito raso. A metáfora que mais se alinha com o que a gente leu é a de um prisma, ou de uma lente de vidro. Uma lente. Gostei. Porque, em vez de reter a luz para brilhar sozinha, que é o que a gente faz quando quer aplauso e visibilidade, ela recebe todo o foco e imediatamente projeta isso para fora, concentrando a atenção no Criador.
A metáfora da lente é maravilhosa porque descreve exatamente esse redirecionamento. E isso é vital para esclarecer um dos maiores pontos de atrito teológico que existem. A questão da intercessão? Sim, a intercessão de Maria. É, porque é muito comum as pessoas verem a intercessão como uma espécie de jeitinho mágico, né? Tipo, pular a autoridade de Deus para conseguir um favor mais rápido. O que as fontes negam categoricamente. O documento resgata o episódio bíblico das bodas de Caná para explicar como essa intercessão realmente funciona. Aquela festa de casamento que acaba o vinho. Isso, que era uma crise social gravíssima na época. Maria percebe a urgência do problema, mas ela não resolve a situação sozinha. Ela não dá um passe de mágica. Ela vira para os serventes e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Exatamente. Apontando direto para Jesus. Então, a intercessão não é ela dizendo deixa que eu resolvo, mas sim empurrando a comunidade na direção correta. É a lente focando a luz. Perfeito. Muito bom. Então temos a base da liturgia, o ritmo do calendário, as atitudes comportamentais. Resta saber o que o documento prescreve para as mãos das pessoas, porque a transição final desce da alta teologia direto para o chão da sala, focando no Ângelus e no Rosário. E o mais engenhoso é que o Papa não inventa uma novidade mirabolante. Ele pega práticas que estavam correndo o risco de virar puro automatismo e calibra o sentido delas. Começando pelo Ângelus. Isso. O Ângelus é uma oração historicamente breve, bem focada na encarnação de Cristo, que parava as cidades ao som dos sinos, marcando a manhã, o meio-dia e o fim da tarde. O que, se a gente pensar, se traduz perfeitamente para as nossas necessidades corporativas atuais. O Ângelus do meio-dia funciona quase como um alarme de mindfulness no meio do expediente. Nossa, é muito isso. Hoje se vende curso caro e aplicativo de celular só para lembrar a pessoa de respirar. E lá em 1974, o documento já clamava por essa interrupção sagrada. Para realinhar a bússola interna, né? É a santificação do tempo rotineiro, um lembrete de que o trabalho não é o Deus definitivo da vida humana. E aí o documento se volta para o Rosário, que devia ser um desafio pastoral gigante na época. Enorme. Com aquelas novidades todas, muita gente passou a ver a repetição de Ave Marias como algo retrógrado. Um recitar mecânico sem propósito nenhum. O famoso estigma do mantra chato e infinito. E é fácil transformar uma repetição num esvaziamento mental mesmo. Mas é exatamente contra esse esvaziamento que o texto luta. Paulo VI defende o Rosário chamando ele de um compêndio do Evangelho. Ele destrincha a psicologia da coisa toda. Que não é só ficar repetindo até cansar. Não. O objetivo de repetir as palavras não é bater um recorde numérico para agradar o céu. As palavras funcionam como uma cadência pacífica, um ritmo que ocupa o corpo e a voz. Quase como colocar um ruído branco suave no fone de ouvido para conseguir focar na leitura de um livro sem se distrair. Exatamente isso. A repetição ocupa a parte ansiosa e reativa do nosso cérebro. E libera a mente. Isso. Libera a área contemplativa, para que quem está rezando mergulhe de forma ativa nas meditações das cenas bíblicas, os mistérios da vida de Cristo. Porque se houver só repetição sem a contemplação, a oração vira um corpo sem alma, como o próprio texto adverte. E tem mais. O documento prescreve essa prática como uma ferramenta de coesão, sugerindo muito que seja rezada em família. Porque o isolamento já era um problema nos lares lá na década de 70, né? Sim, a vida moderna já fragmentava muito o convívio. Rezar juntos, usando esse ritmo do rosário, é apontado nas fontes como uma forma de criar de forma intencional um porto seguro. Uma barreira de silêncio compartilhado contra o barulho do mundo lá fora. É a teologia servindo como argamassa para as relações humanas. Uma definição perfeita. Incrível. Olha, chegando ao fim da nossa análise, a gente viu como esse documento entregou uma atualização de sistema cirúrgica. Fixou a liturgia como o grande sol, retirou Maria daquele pedestal distante, transformando ela numa lente ativa, e ainda calibrou ferramentas para ancorar o sagrado na correria do relógio. Uma arquitetura espiritual notável. E, para deixar algo a mais para reflexão, há uma passagem bíblica citada nas fontes que muitas vezes passa abatida. Qual passagem? Não está no Magnífica que a gente discutiu, mas no livro dos Atos dos Apóstolos. Após a morte e ressurreição de Cristo, antes da igreja de fato nascer, os apóstolos estavam trancados no cenáculo, apavorados com o futuro. Com medo de tudo. Sim.
E o texto bíblico relata que Maria estava lá no meio deles, sustentando aquela comunidade em oração, esperando o evento de Pentecostes. Ou seja, ela é a presença que mantém a galera unida quando tudo ao redor parece que vai desmoronar. Exatamente. O que nos deixa uma provocação vital, sabe? Se o papel mais agudo dela foi dar suporte para que os outros não cedessem ao medo do desconhecido, como a espiritualidade que cultivamos hoje dentro das nossas casas está ajudando a sustentar as pessoas ao nosso redor quando a incerteza bate a porta? Uma pergunta que exige da gente muito mais do que só recitar palavras. A fé real constrói abrigos na tempestade. Com certeza. Um grande agradecimento a todos que acompanharam essa nossa imersão de hoje nas fontes. Continuem questionando, pratiquem a escuta profunda e até o próximo mergulho.